Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vim tirar uma dúvida que muitas pessoas me perguntam, principalmente lá no Instagram, tá? Que é, como vocês viram no título, como eu dou conta, como eu estudo em duas faculdades. Bom, eu começo dizendo que não é loucura e também não é tão difícil assim, tá? Pensa comigo, na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, a gente tem lá umas 6 ou 7 matérias por dia, certo? E a gente dá conta, crescemos aí, a gente passa quase uns 10, 11 anos na escola, dependendo aí de quando você entrou na escola, né? Então, por que a gente não dá conta de duas faculdades? Eu penso que é muito de ouvir outras pessoas reclamando da própria faculdade, falando que é muito chato, que é difícil, mas aí que tá, é a pessoa que acha dificuldade, que acha difícil, aí você ouve ela falando que é, você começa a achar e generalizar que todas são, né? Então temos que tomar cuidado com isso, tá? Ficar aí pré-julgando alguma coisa. E eu sempre tive muita facilidade de estudar muitas coisas ao mesmo tempo. Tanto é que quando eu terminei a escola, nos meus cursos técnicos, eu fazia enfermagem em conjunto com segurança do trabalho, então eu fazia enfermagem à tarde, segurança do trabalho à noite. Tinha um curso de sociocompetência emocionais que eu também fazia durante esse processo. E para mim, então, foi normal, como se eu tivesse ainda no ensino médio, né? E quando eu terminei os cursos técnicos, eu precisava iniciar uma faculdade, porque eu comecei a fazer os cursos técnicos justamente porque quando eu terminei o ensino médio, eu não sabia o que eu queria fazer de faculdade. Mas eu já tinha cursado tanto curso técnico que já teria até concluído, se formado em uma faculdade. Então eu me senti obrigada a começar uma faculdade. Foi quando eu comecei uma faculdade, o cursar o administração no polo da Anhanguera. Só que no ano anterior eu tinha feito o Enem. E aí eu resolvi tentar, né? Vai que cola com a nota que eu tirei, não foi nem muito alta a minha média. Tentei o ProUni, né? No meu caso, eu só conseguiria se fosse o ProUni 100%, porque eu não tinha mesmo muitas condições de pagar uma faculdade. E consegui uma bolsa 100% aqui no polo da Univem, que na verdade a Univem aqui na minha cidade, ela é a sede, tá? E aí eu tranquei lá na Anhanguera administração e iniciei de novo lá na Univem com a bolsa do ProUni 100%. Só que ao longo ali do primeiro semestre de 2022, que foi quando eu comecei a administração, eu ainda não me sentia tão feliz e realizada, como se eu estivesse fazendo o curso errado. E eu falei, bom, vou começar então uma outra faculdade. Eu fui de assim, qual é a área que está em ascensão, que eu me dou bem, que eu gosto, e também é a única área que eu não tinha um curso técnico. Eu falei, a área de tecnologia, né? Então foi aí que eu resolvi começar o análise e desenvolvimento de sistemas, que a sigla, né, é ADS. E aí, como eu já estava com a nota do Enem em uso, né, na bolsa do ProUni pela Univem, eu tive que começar ela pagando. Como eu estou ainda, né, numa boa empresa, uma multinacional que consegue assim me pagar o suficiente para que eu consiga pagar uma faculdade privada particular, então eu comecei essa faculdade na Anhanguera, tá? Voltei para Anhanguera porque eu me dei muito bem com o polo, me dei muito bem com a plataforma, então eu voltei para lá. Então, desde segundo semestre de 2022, eu curso duas faculdades. As duas, elas são à distância, nenhuma das duas é presencial. E é por isso que eu consigo lidar com elas, tá? Porque são à distância. Eu escolhi a distância porque eu descobri que eu consigo estudar muito bem sem ser no presencial. Por quê? Quando começou a pandemia no Brasil, eu cursava já o enfermagem. Então, assim, para mim, depois que eu cursei praticamente o curso todo na distância e vi que eu realmente aprendi, que eu entendi as coisas, eu vi que eu poderia estudar qualquer coisa à distância, que eu não precisava estar ali assim, com os professores, né?
Então, por isso eu comecei as duas à distância, porque eu acredito na minha capacidade de conseguir dar conta. Então, como é que eu organizo ali os estudos? Se você já viu os vídeos em que eu compartilho como são as plataformas, você vê que elas são, assim, de certa forma organizadas, então a gente consegue se organizar com elas. Então, eu costumo estudar ali o administração de manhã, antes de ir trabalhar, ali em torno das 6, 7 horas da manhã. E à tarde eu estudo, depois que eu chego do trabalho, eu estudo análise e desenvolvimento de sistemas. Vocês podem perguntar, mas e as provas? Elas são tudo na mesma semana? Não. Por quê? Porque o meu semestre no administração, lá na Univem, ele é diferente do meu semestre na Anhanguera. Então, as provas, elas não batem, as semanas de prova, né, não batem na mesma semana. E aí, é maravilhoso isso para mim, porque aí eu consigo lidar, né, com todas as provas ao mesmo tempo. Uma coisa também que me ajuda demais é poder realizar as provas do ADS da Anhanguera em casa. Eu não preciso marcar de realizar a prova lá no polo, como é na Univem. Infelizmente é presencial ainda, eu consigo agendar em casa, mas a prova eu tenho que realizar lá na Univem, no computador deles. Então, por isso também é muito tranquilo para mim, porque eu sei que eu só vou precisar ir lá no polo 2 vezes no mês ou no final de semestre. Se você não viu o vídeo em que eu falo como é que funciona estudar pela Univem, eu recomendo, que aí você vai entender melhor o que eu tô falando. Então, é dessa forma, não é aquela coisa muito, nossa, difícil. Por exemplo, na análise de desenvolvimento de sistema, o semestre passado eu precisei realizar um portfólio, uma criação, que ele é muito parecido com o desafio na Univem, né? Então, a gente tem esses trabalhos assim mais elaborados, mas não são lá tão difíceis. Para quem veio assim, por exemplo, da ETEC, está acostumado com essa pegada de trabalhos e relatórios, né? Por exemplo, eu vim, então não é tão diferente ou tão difícil assim de, por exemplo, eu estar cursando um curso técnico para mim. E também as escolas que eu estudei foram muito boas, as escolas assim, ensino médio, porque eu estudei em duas escolas diferentes. Então, tem essa mesma pegada que eu não senti muita diferença, tá? Não é lá essa, nossa. Agora, assim, vocês vão falar, mas se você realmente consegue dar conta de tudo? Não, não consigo. Por exemplo, as horas extras curriculares, né? No administração, eu preciso entregar horas extras curriculares através de cursinhos, palestras, coisas que eu participei. No total da administração, são 300 horas que eu preciso entregar. Do análise e desenvolvimento de sistemas, são 150 horas que eu preciso entregar. Durante o meu dia, com tanta coisa, né, que eu tenho aqui o YouTube, eu tenho um Instagram, aí eu tenho o Foco Vestibulinho ETEC, eu tenho o meu outro Instagram que eu falo sobre marketing, eu não consigo parar e sentar para realizar vários cursinhos para ir matando essas horas curriculares, pelo menos aí do administração nesse um ano não consegui fazer, e do análise e desenvolvimento de sistema nesses 6 meses também não consegui fazer nenhum, nada, para entregar, iniciar aí, né, a diminuição das horas curriculares. Mas o resto, atividade, exercício, prova, estudar, a gente consegue numa boa. Por exemplo, se eu pegar 3 horas do dia, eu mato as duas faculdades, tá? Não, as matérias, assim, são muito tranquilas, tá? Então, é muito fácil lidar. Eu não é lá esse tormento todo que as pessoas acham. Mas, assim, é porque é a distância. O ensino à distância já é uma pegada mais leve, eu vou dizer, mais tranquila. Não é que nem no presencial, tá? Então, às vezes, a gente ouve muitas pessoas reclamarem do ensino presencial delas e acha que na distância é a mesma coisa, mas não é, tá bom? Então é assim que eu super dou conta. Recomendo outras pessoas fazerem? Olha, só se você for uma pessoa muito organizada e consiga aprender meio que sendo autodidata, tá? Porque se você não for uma pessoa organizada com hora, com prazos, com datas, você se perde,
tá? Se perde, porque às vezes se você for deixando pra fazer depois, acumula muita coisa. Então, se você não for o tipo de pessoa assim que tem esse controle, não recomendo. E olha, se você também não for autodidata de conseguir aprender sozinha, se você é aquele tipo de pessoa que precisa estar ali com o professor na sua frente, você conversando com o professor, você querendo fazer pergunta para ele, também não recomendo, porque você vai sentir muita falta disso, tá? Claro, a gente tem tutores, eu tenho tutora no administração, tenho tutora no ADS, só que até elas te responderem, por exemplo, às vezes não é no mesmo dia, tá? Então, se você não tiver esses problemas que eu citei, super recomendo, não vejo dificuldade nenhuma, tá bom? Como eu não tô tendo, a não ser as horas curriculares, mas até o final dos cursos aí eu mato essas horas curriculares, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida a mais, eu acho que eu tirei aí todas as principais dúvidas que me mandam lá no Instagram. Se tiver mais alguma, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Qualquer coisa, também estou disponível lá no Instagram. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar o seu like nesse vídeo e me segue lá nas outras redes sociais também, tá bom? Então, um beijo e até mais!